Nesta videoaula, nós vamos falar dos limites fundamentais, ou seja, aqueles limites que são usados para que calculemos os limites das funções transcendentes. O que é uma função transcendente? É uma função que vai além das operações básicas, adição, subtração, multiplicação, potenciação, radiciação. Então, nós estamos falando de funções trigonométricas, funções exponenciais, funções logarítmicas, né? Então, é disto que trata os limites fundamentais. E por que é bom conhecê-los? Porque as regras de derivação, elas são obtidas a partir desses limites fundamentais, das transformações que nós teremos que operar nas funções para que obtenhamos a derivada da função. Então, nós já conhecemos o primeiro limite fundamental, que é o primeiro trigonométrico, sendo do arco sobre o arco, quando o arco vai a zero, é 1. O que significa isso? Que toda função trigonométrica deverá ser transformada no primeiro trigonométrico fundamental para que eu saiba que, tendo isto daqui, né, limite do seno do arco sobre o arco quando o arco vai a zero, eu já sei que é 1. Então, eu resolvo desta forma. Portanto, toda função trigonométrica deve ser transformada no primeiro trigonométrico fundamental. Por outro lado, se nós tivermos uma função exponencial, nós precisaremos transformar esta função no segundo limite fundamental, que é o limite exponencial, ou seja, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o x tende a mais infinito ou a menos infinito, resulta no número de Euler, que é o número e, a constante 2,7182 e vai embora, é um número irracional. Então, toda função que envolve uma exponencial deverá ser transformada algebricamente no segundo fundamental, que eu sei que a resposta é e. E nós temos também o terceiro fundamental, né? Limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando o x tende a zero, é o ln de a. Então, desta forma, nós temos os limites fundamentais, né? Os três primeiros. Não vamos nos aprofundar nisto, mesmo porque, para o cálculo das derivadas, nós vamos usar a regra de L'Hopital. Mas, a título de curiosidade, vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho que calcular o limite de x mais 1 elevado a x elevado a x, quando o x tende a mais infinito. Como resolver um problema desse tipo, né? Vamos supor que eu quisesse a derivada desta função. Então, eu iria usar o segundo limite exponencial fundamental, que é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o x tende a mais ou menos infinito. Isto daí. É interessante observar também que, aplicando aqui algumas propriedades, né, troca de variáveis, eu posso usar limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando o x vai a zero, também é e. Isso aqui não será demonstrado, mas você pode constatar facilmente montando uma tabela, tal qual fizemos quando iniciamos o trabalho com limite. Então, você entra com valores de x, óbvio, cada vez valores maiores, monta uma tabelinha e vai obtendo valores para o valor limite da função. E você verá que o maior valor possível se aproxima do número e, que é o 2,7182. Então está aqui, como resolver esse limite pensando no segundo fundamental? Veja só, eu tenho que conhecer algumas propriedades, né? Então, se eu tenho uma fração, note, x mais 1 elevado a x, sobre x também elevado a x, por propriedade de frações, eu posso pô-la toda elevado a x. Então, apliquei aqui divisão de potência de bases iguais. Aí, note que o x é dividido por x e o 1 também é dividido por x, ou seja, dividir ambos os termos do numerador por x. Cuidado, não só estou cancelando o x com o x, não. Isto por isto dá 1, isto por isto dá 1 sobre x elevado a x. Agora, observe, o que nós obtivemos? O segundo fundamental, né? Portanto, eu sei que isto vai dar quanto? Vai dar e, está resolvido o problema. Então, eu tenho que o limite de x mais 1 elevado a x dividido por x elevado a x, quando o x tende a infinito, será igual a e. Como falei, não vamos nos aprofundar.
faço uma leitura a respeito dos limites fundamentais, particularmente do segundo, que é o limite exponencial fundamental. É isto.